Nessa segunda rodada aqui sobre o nosso princípio da tomada de atitude, nós vamos aprofundar mais um pouco aí, relembrando que o nosso enunciado diz que a gente age mesmo quando isso possa gerar crises. E a gente é sempre lembrado que qualquer ação precisa acontecer dentro de um agora, né? Precisa ter um instante no tempo onde ela de fato ocorre. E vamos ter aqui então mais algumas frases para a gente ilustrar, né? A primeira questão é que a gente, como dizem nossos amigos nordestinos, não devemos nos avexar, né? A gente deve de fato avançar, né? E quando isso não é feito, né, fica como essa frase do Fernando Pessoa, né, que diz que para quem nada se atreve, tudo é uma ousadia. A gente precisa fazer com que nossas ações deixem de ser ousadias. E se no meio do caminho isso significar cometer erros, não tem problema. O remédio está prescrito aí há mais de 150 anos, né? O remédio para qualquer tipo de erro é reconhecer. Outra questão importante para a gente relembrar, né? Quando nessa caminhada a gente enfrenta um fracasso, né? O Zig Ziglar nos lembra que o fracasso é um evento, é algo que aconteceu e não uma pessoa. Isto é, se nós fracassamos, não quer dizer que nós somos um fracasso. Quer dizer simplesmente que algo saiu errado no momento que já passou. E se isso foi ontem, então faz parte do passado. E por último, né, nesse primeiro bloquinho aqui de homenagem aos nordestinos, né, a gente tem uma frase do Jaco Welch, que ficou famoso aí como um grande propulsor do desenvolvimento da General Electric no final do século XX, né, foi CEO da empresa por muitos anos, e ele usou essa estratégia. Mude antes que você precise, porque de fato quando a gente não faz isso, né, o mundo exterior vai se encarregar de que em algum momento a gente tenha adversidades que nos obriguem a mudar. Isso vale tanto no ambiente empresarial quanto na vida individual da gente. Então, obviamente, se a gente se antecipa isso, faz as mudanças não quando é obrigado, mas com antecedência, o resultado para nós vai ser menos doloroso e mais econômico em termos de recursos envolvidos. O que nós vamos acrescentar hoje é uma série de frases aqui para motivar a gente a, de fato, tomar atitude. O Dalai Lama diz que toda ação, não importa se ela se torna no final positiva ou negativa, ela precisa de motivação. Se nós não tivermos motivação, nada faremos. Portanto, a gente precisa tomar uma decisão baseada nessa motivação. E o Theodore Roosevelt, que era historiador, mas foi presidente dos Estados Unidos, para quem não estava na época por aqui, né? Diz assim: em qualquer momento da decisão, a melhor coisa que você pode fazer é a coisa certa. A próxima melhor coisa é a coisa errada. E a pior coisa que você pode fazer é nada. O que vem de encontro aí às frases anteriores. O Einstein,
como físico, disse que viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Isto é, nós vamos avançando, mas tem que haver movimento. Parados, segundo essa frase, a gente não vive. E nós temos algumas pessoas que têm o hábito que, em vez de agir, começam a ficar falando sobre o que elas pretendem fazer. E o Walt Disney nos legou essa frase que diz que a melhor maneira de dar início a alguma coisa é parar de falar e começar a fazer. A Carol Hare, que nós já citamos algumas vezes, uma coach brasileira que atualmente mora nos Estados Unidos, diz que o movimento nos cura. O texto todo diz assim: viver sempre vale mais. A experiência, por mais dolorosa que seja, sempre vai valer mais. Assumir os próprios desejos é sempre melhor do que fingir que eles não existem. O movimento te coloca para frente e te cura. Além disso, precisamos lembrar que adquirir experiência apenas com teoria não é possível. A gente não conseguiu identificar o autor dessa frase, mas ela equipara a busca de experiência apenas com teoria a matar a fome apenas lendo o cardápio. Não dá certo. Madre Teresa de Calcutá diz, além de tudo isso, que nós não devemos esperar por líderes, não devemos esperar que alguém venha dizer o que nós devemos fazer. Pelo contrário, a gente deve fazer sozinho, liderando cada um a si próprio e interagindo pessoa a pessoa. O Barack Obama, como líder, por isso está contraposto aqui com a Madre Teresa, deixou uma frase muito semelhante, apesar de estar num extremo oposto aí, digamos, das posições na história da humanidade. Diz assim: a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. E, complementando aqui, temos uma frase do Henry Ford que diz que o segredo do êxito, acima de qualquer coisa, é a gente estar decidido. Como já foi dito antes, tomar a decisão e agir. Outra frase da Madre Teresa, é bastante importante aqui a gente entender, ela se contrapõe àquelas pessoas que, na frente das adversidades, se agarram à fé e colocam a responsabilidade pela solução exclusivamente naquele poder superior, naquele Deus que elas acreditam. A frase diz assim: eu pensava que a oração transformava as coisas, mas agora eu sei que a oração transforma a gente e nós transformamos as coisas. Isto é, a gente ter fé certamente ajuda a gente a se transformar, mas a ação sobre as coisas não vem de poderes superiores, extraterrestres ou mágicos. Milagres são raríssimos. Para a grande maioria dos seres humanos é necessário nós transformarmos as coisas, usando a palavra da Madre Teresa. E esses conceitos certamente não são novos, O Confúcio, há 2.500 anos atrás, já disse que a essência do conhecimento consiste em aplicá-lo. O detalhe aqui é que ele nos lembra que é preciso tê-lo. Ou seja, de fato, pode ser que nós tenhamos situações à nossa frente que a gente não consegue compreender. E então nós precisamos de buscar ajuda
com quem já passou por isso, nos livros ou em outras fontes, para adquirir esse conhecimento. Mas o objetivo final, a essência do conhecimento, é aplicado. Senão a gente cai na teoria. Voltando a citar o Tony Robbins, ele diz assim: na vida, muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Saber não é o bastante. É preciso que você entre em ação. O Lev Tolstói, um escritor russo do século XIX, né, nos faz o alerta aí dos falsos idealistas, né, aos quais ele se refere dizendo que todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo, que é o passo mais fácil que a gente pode dar. E essa é uma conclusão que outros já chegaram muito antes. Esse poeta, nascido no que hoje é o Afeganistão, muçulmano da Idade Média, conhecido pelo apelido de Rumi, disse assim: ontem eu era inteligente, então queria mudar o mundo. Hoje sou sábio, então estou mudando a mim mesmo. E de fato isso funciona em situações extremamente difíceis também. Para quem não conhece a história do Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco, judeu, durante a Segunda Guerra Mundial ficou em campos de concentração. Tem vários livros escritos sobre essa experiência. Ele sobreviveu e em um dos seus livros ele deixou essa frase aqui para nós: se não estiver em teu poder mudar uma situação que te causa dor, você sempre pode escolher a atitude com que enfrentará esse sofrimento. Ele relatou que foi essa estratégia que lhe permitiu sobreviver às condições extremas que ele enfrentou. Vou citar outros casos aí de gente que sofreu adversidades extremas. A Maya Angelou é uma das primeiras poetas americanas negras. Inclusive teve que usar um pseudônimo, porque senão ela não conseguiria publicar o que ela escreveu. E ela deixou uma frase que diz assim: se você não gosta de algo, mude-o. E se você não pode mudá-lo, mude sua atitude. Uma estratégia bem semelhante à do Frankl, né? Então, encaminhando aqui para o final, uma frase do Gandhi que diz assim: nas grandes batalhas da vida, isto é, nos momentos das maiores adversidades, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. E essa atitude que nós precisamos tomar, diz a Clarice Lispector, é uma pequena coisa, mas que faz uma grande diferença. E o Zig Ziglar nos lembra que não precisamos ser ótimos para começar. Podemos ser falhos. Mas para ser ótimo algum dia, nós temos que começar. Finalizando hoje, o Robin Sharma, que é um autor canadense ligado ao budismo, diz assim: estamos todos aqui por algum motivo especial. Pare de ser um prisioneiro do seu passado. Torne-se o arquiteto do seu futuro.